Humor com sabedoria. Hoje, as batalhas que não precisamos lutar. Quantas vezes nos sentimos ofendidos por palavras pequenas, comentários bobos, provocações sem importância, opiniões que nem representam a verdade. Ainda assim, deixamos que aquilo entre em nossa mente e roube nossa paz. O orgulho humano costuma agir assim. Queremos responder, vencer, dar o troco, provar que estamos certos. Muitas vezes, não é sobre justiça, é apenas o ego exigindo reação. Há pessoas que passam noites inteiras revivendo discussões, imaginando respostas que nunca deram, alimentando raiva, ressentimento. E quanto mais alimentam esses sentimentos, mais se afastam da própria paz. Foi em uma época assim, em um Japão marcado pela honra e pela força, que surgiu a história de Takeda, um guerreiro temido por todos. Takeda jamais havia recuado diante de um combate. Seu nome atravessava vilas e cidades como uma ameaça. Muitos o admiravam pela coragem, outros o temiam pela crueldade. Para ele, respeito era algo conquistado pelo medo, pela intimidação e pela capacidade de dominar qualquer adversário. Durante anos, venceu duelos, derrubou inimigos e construiu a fama de homem invencível. Mas dentro dele existia um vazio que nenhuma vitória conseguia preencher. Seu orgulho precisava constantemente provar superioridade. Precisava vencer outra vez e outra vez, até que começaram a surgir rumores sobre um homem chamado Haru, um mestre Zen que jamais havia sido derrotado. Em uma taverna, homens conversavam. Dizem que Haru derrotou guerreiros muito mais fortes que ele. Outros dizem que ninguém consegue sequer fazê-lo perder a calma. E naquele instante, uma ideia passou a consumir os pensamentos de Takeda. Vencer aquele homem e conquistar para si todo o prestígio que cercava seu nome. O templo do silêncio. Enquanto Takeda alimentava pensamentos de orgulho e violência, Haru levava uma vida simples e silenciosa. Em um antigo templo zen, cercado por bambuzais, os discípulos treinavam sob a luz suave do entardecer. O vento atravessava lentamente o jardim de pedras, enquanto folhas secas
deslizavam pelo chão. Naquela pequena escola zen, os discípulos aprendiam que a verdadeira força não nascia da agressividade, mas do domínio da própria mente. Próximo à varanda do templo, Haru observava calmamente os movimentos dos discípulos. Seus cabelos grisalhos balançavam suavemente com o vento. Seu semblante transmitia serenidade e discrição. Haru raramente falava sobre seu passado. Não contava vantagens, não buscava reconhecimento. Ainda assim, rumores percorriam todo o Japão, afirmando que nenhum homem jamais conseguira derrotá-lo em combate. Os seus discípulos conversavam. Mestre Haru, é verdade que o senhor já venceu dezenas de guerreiros? Haru observava calmamente o jardim de pedras, enquanto o vento atravessava o templo. Isto não tem mais importância. Alguns acreditavam que aquilo era exagero. Outros enxergavam em seu silêncio uma força difícil de explicar. Naquela tarde tranquila, porém, a serenidade daquele tempo estava prestes a ser interrompida pela chegada de um homem consumido pela necessidade de provar superioridade. A chegada de Takeda. O silêncio do templo foi interrompido pelo som pesado de passos e pelo trotar de um cavalo. Discípulos interromperam o treinamento e voltaram imediatamente o olhar para a entrada. O vento atravessava o jardim, levantando folhas secas. Quando Takeda surgiu diante do templo, sua expressão era fria. Sua presença parecia dominar o ambiente. Alguns discípulos trocaram olhares. Outros permaneceram imóveis, tentando esconder o medo que sentiam. Todos conheciam a fama de Takeda. Alguns aprendizes observavam em silêncio. Outros sentiam o coração acelerar, desejando assistir ao combate que acreditavam estar prestes a acontecer. Um discípulo aproximou-se de Haru. Mestre Haru, Takeda chegou. Mesmo diante daquela presença ameaçadora, Haru permaneceu sentado, observando tranquilamente o jardim. Nenhum sinal de medo, nenhuma inquietação. Takeda caminhou lentamente até o mestre. Então, você é Haru. Mas a serenidade de Haru permaneceu inabalável. Acostumado a despertar medo por onde passava, Takeda não compreendia como alguém
podia permanecer tão calmo diante dele. E foi naquele instante que o orgulho do guerreiro começou, silenciosamente, a entrar em conflito com a serenidade de Haru. As primeiras provocações. Takeda permaneceu diante de Haru com um olhar desafiador. Os discípulos observavam em silêncio, enquanto o vento atravessava lentamente o templo. Folhas secas deslizavam pelo jardim. Com um sorriso carregado de desprezo, Takeda começou a caminhar lentamente ao redor do mestre como um predador, tentando provocar a reação em sua presa. Alguns discípulos cerraram os punhos, incomodados com a arrogância do guerreiro, mas Haru permanecia imóvel, observando calmamente o jardim à sua frente. Nenhum sinal de irritação, nenhuma resposta. Aquela serenidade começava a incomodar profundamente Takeda. Takeda esperava encontrar um homem orgulhoso, disposto a defender a própria reputação a qualquer custo. Mas, quanto mais observava Haru, menos conseguia compreender sua tranquilidade. É esse o homem que dizem ser invencível? Eu esperava encontrar alguém mais impressionante. Os discípulos se entreolharam indignados. Muitos desejavam ver Haru aceitar o desafio. Para eles, suportar uma afronta daquela maneira parecia sinal de fraqueza. O orgulho humano quase sempre acredita que responder é uma obrigação, mas Haru permanecia em silêncio. E aquele silêncio começava a provocar em Takeda algo que ele raramente sentia diante de qualquer adversário: desconforto. O orgulho ferido. O clima no templo tornou-se pesado. O vento atravessava o jardim com mais força, espalhando folhas secas, enquanto os discípulos observavam em silêncio. Takeda começou a perder a paciência. Com movimentos bruscos, chutou pedras do caminho e derrubou um vaso próximo à varanda do templo. O som seco ecoou pelo ambiente. Os discípulos abandonaram lentamente a postura de treinamento. Alguns cerravam os punhos. Outros aguardavam que Haru finalmente reagisse à agressividade do guerreiro. Mas Haru permanecia imóvel, sereno. Seu olhar continuava repousando calmamente sobre o jardim, como se toda aquela provocação não tivesse poder algum sobre sua mente. Quanto mais Haru permanecia em silêncio, mais o orgulho de Takeda se enfurecia. Durante toda a sua vida, sua presença provocara medo, submissão ou raiva. Diante daquele velho mestre, porém, nada acontecia.
Então era verdade. O grande Hyrule já não passa de um homem cansado pelo tempo. Vamos, homem! Reaja! Mostre que não está com medo! Takeda caminhava ao redor do mestre, cada vez mais irritado. Viajei muitos quilômetros para encontrá-lo. Não partirei deste templo sem um combate e sem uma vitória. Um dos discípulos deu um passo à frente. Mestre Hyrule, permita-nos expulsá-lo daqui. O vento voltou a atravessar o templo. Folhas secas dançavam pelo jardim, enquanto Hyrule mantinha um olhar tranquilo. Naquele instante, sem perceber, Takeda começava a enfrentar o único adversário que jamais conseguira derrotar: o próprio ego. O silêncio que desarma. Takeda andava agressivamente pelo jardim do templo. Seus passos pesados ecoavam entre os bambuzais, enquanto o vento atravessava lentamente o pátio. Hyrule permanecia sentado diante do jardim, sereno, sem demonstrar qualquer reação. Os discípulos observavam em absoluto silêncio. A tensão tornava-se sufocante. Que vergonha! Um homem chamado de Invencível se esconder atrás do silêncio. Ou será que já não consegue mais lutar? Takeda aproximou-se ainda mais do mestre. Irritado, chutou pedras do caminho e gritou: lute! Mostre que você é valente! As pedras deslizaram pelo chão, enquanto alguns discípulos cerravam os punhos em um gesto impossível e descontrolado. Takeda cuspiu próximo a Hyrule. Um dos discípulos tentou avançar furioso, mas foi imediatamente contido pelos companheiros. Mestre Hyrule, como pode suportar tanta desonra? A pergunta ecoou entre os aprendizes, mas o mestre continuava imóvel. Naquele momento, Takeda já não lutava contra Hyrule, lutava contra a própria frustração. Durante toda a sua vida, sua agressividade despertara medo, raiva ou submissão diante daquele velho mestre. Porém, suas provocações pareciam perder toda a força. Os discípulos também travavam a batalha interior. Muitos desejavam reagir, queriam expulsar Takeda do templo e devolver cada ofensa na mesma intensidade. Para eles, permanecer calado parecia fraqueza. Mas Hyrule compreendia algo que ainda não conseguiam enxergar. O mestre manteve o olhar tranquilo, enquanto o vento atravessava o templo e as folhas secas giravam lentamente pelo jardim. A verdadeira vitória. O silêncio domina o templo.
Takeda permanece imóvel por alguns instantes, respirando pesadamente, enquanto o vento atravessa os bambuzais. Pela primeira vez, seus olhos revelam algo diferente da raiva, confusão. Lentamente, Takeda abaixa o olhar diante de Hairu. Sua postura já não transmite a arrogância de antes. Sem dizer uma única palavra, o guerreiro vira as costas e começa a deixar o templo. Seus passos já não carregam imponência, apenas cansaço. Hairu permanece sentado diante do jardim, enquanto Takeda se afasta entre os bambuzais. Takeda havia chegado acreditando que vencer significava dominar, humilhar e destruir seus adversários. Durante anos, confundiu agressividade com força e medo com respeito. Mas encontrou um homem que não precisava provar absolutamente nada para ninguém. Hairu não venceu usando violência. Não precisou erguer a voz. Não precisou ameaçar. Sua serenidade desmontou aquilo que Takeda carregava de mais frágil, o próprio orgulho. Os discípulos observavam em silêncio. Muitos começavam a compreender que certas provocações só encontram força quando aceitamos carregá-las dentro de nós. Um discípulo então pergunta: Mestre Hairu, como o senhor conseguiu suportar tanta desonra? Hairu ergue lentamente o olhar. O vento move suavemente seus cabelos grisalhos e então responde: se alguém lhe oferece um presente e você não o aceita, com quem o presente permanece? Presente não aceito. Os discípulos permanecem em silêncio ao redor de Hairu, enquanto a chuva fina continua caindo sobre o templo. O clima já não é de tensão, é de reflexão. Alguns discípulos abaixam o olhar, envergonhados pelos pensamentos de vingança que alimentaram durante toda a provocação. Um deles responde: Mestre, o presente permanece com quem o trouxe. Hairu observa o jardim, molhado pela chuva, e então responde: o mesmo acontece com a raiva, a inveja e os insultos. Quando não os aceitamos, continuam pertencendo àqueles que os carregam. Naquele instante, os discípulos começaram a compreender que a verdadeira força não estava em humilhar adversários ou vencer discussões. Muitas pessoas passam a vida inteira lutando batalhas desnecessárias, aceitando pequenas ofensas
e carregando mágoas que poderiam simplesmente deixar de existir. Os discípulos permanecem em silêncio. Agora compreendiam que certas provocações só ganham poder quando encontra alguém disposto a aceitá-las. Hairu permanece imóvel diante do jardim, enquanto a chuva cai suavemente sob a luz azulada da noite. Ele compreendia algo raro. Nem toda afronta merece resposta. Todos os dias recebemos presentes que não pedimos, críticas injustas, ofensas, provocações, palavras duras. Nem sempre podemos impedir que alguém nos ofereça essas coisas, mas podemos decidir se vamos carregá-las conosco. Quando aceitamos uma ofensa, permitimos que ela encontre morada dentro de nós. Mas quando escolhemos não carregá-la, preservamos nossa paz. Talvez seja essa a verdadeira lição daquele velho mestre. Certas batalhas só existem quando aceitamos lutar nelas. E às vezes, a maior vitória de um homem não é derrotar alguém, não é demonstrar sua força, mas preservar a própria paz. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Muito obrigado.